Olá, você sabia que em 11 de outubro se comemora o Dia Internacional da Menina? Esse dia foi instituído pela ONU no final de 2011 e as ações comemorativas começaram em 2012. O tema deste ano é sugestivo: Meninas contra as fake news. É sobre esse assunto que eu converso agora com Liz Ramos, educadora do Centro de Cultura Luiz Freire e integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eu sou Estela Mari Saldanha e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Liz, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E a primeira coisa que eu quero saber de você é por que instituir o Dia Internacional da Menina. Olá, Estela, muito um prazer estar aqui com você, nesse programa que é um programa tão importante na vida dos pernambucanos, há tanto tempo se mantendo, trazendo atualidades e as pessoas de Pernambuco. Então, esse assunto das meninas, do Dia Internacional das Meninas, que ainda é relativamente pouco conhecido no Brasil, mas é uma coisa que tem preocupado muito as organizações das Nações Unidas, Unicef, Unesco, uma série de outras, a ONU para Mulheres e tal, porque ela reforça a necessidade da gente continuar lutando, continuar se mobilizando, continuar pressionando para políticas de qualidade de vida das meninas, políticas educacionais, políticas de saúde, políticas de lazer, de cultura, voltados para as meninas. Há toda uma preocupação recente, né, nos últimos tempos, com o crescente fundamentalismo, né, em diversos países, aqui no Brasil, aquele conservadorismo que é um movimento, um pensamento conservador que fica tentando colocar as mulheres num lugar secundário na vida das pessoas. Isso atinge diretamente as meninas. São as meninas que são sobrecarregadas pelo trabalho doméstico, por ajudar a família, são as meninas que são as maiores vítimas da violência, do abuso e exploração sexual, as meninas que são vítimas de uma série de pequenas e grandes violências, né? E de uma falta de políticas para as meninas. Por exemplo, recentemente a gente está acompanhando o debate sobre a pobreza menstrual, né? Muitas meninas nesse país estão vivendo uma situação de pobreza, de crescente pobreza, inclusive com a pandemia isso cresceu muito, e onde as famílias estão vivendo com a situação de limites de recursos enormes. E tem se discutido, por exemplo, uma coisa que só diz respeito às mulheres, né? Às meninas e às mulheres, que é a menstruação, né? Então, quando a gente considera um país que está colocando tamanha discussão sobre políticas específicas para meninas e para as mulheres, a gente sente que realmente precisa ter um dia, uma data para marcar a necessidade dos direitos das mulheres serem mantidos desde a infância. Alice, eu vou depois querer voltar a esse ponto que você trouxe, esse ponto da pobreza menstrual, mas antes dele eu quero ver com você aqui uma coisa. Entre esses direitos, né, que se quer garantidos para as meninas e as jovens mulheres, eu listei aqui direito à educação, cuidados médicos, direitos legais, aí aparece o direito à nutrição. E eu queria trazer especificamente esse direito, pedir para você comentar, porque a Folha de São Paulo acaba de divulgar uma pesquisa em que mostra uma situação brasileira muito preocupante. São dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
Os dados mostram 20 milhões de brasileiros que se declararam já tendo passado fome por vários dias, por mais de 24 horas. Mais de 24 milhões de brasileiros, isso referente a 2020, que declararam não saber como é que iam conseguir se alimentar, né? Não tinham como fazer um planejamento da alimentação. 55% dos brasileiros que aparecem como tendo sofrido algum tipo de insegurança alimentar. Como são dados muito alarmantes, e aparece aqui entre os direitos que se pretende para as meninas, esse direito à nutrição, é possível garantir esse direito à nutrição num quadro como esse que a gente está vivendo agora, de fome e de insegurança alimentar? Essa foi uma das primeiras questões que nós nos defrontamos com o projeto Escolas Seguras e Acolhedoras, quando a gente estava pensando os impactos da Covid na educação das meninas. A situação da merenda escolar, a situação da falta que a merenda escolar fez e faz na vida de muitas meninas, de muitos meninos nesse país. Essa situação que você está trazendo do crescimento da fome, né, de um retorno a um quadro de fome que nós tínhamos saído. E a merenda escolar foi uma das políticas instituídas já há muitos anos, mas foi muito reforçada há 10 anos atrás, nos governos do Luiz Inácio Lula da Silva, nos governos de Dilma Rousseff, mas foi uma política iniciada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E nós observamos nessa pandemia que muitas crianças e adolescentes e jovens tinham como principal refeição a merenda escolar. Então, foi uma das coisas mais gritantes do impacto de como a educação, como a escola é muito mais do que um lugar para estudar. A escola é um lugar onde muitas políticas se cruzam. E a merenda escolar, ela era a principal alimentação de muitas crianças, era aquela comida que tinha certo. Então, se você está vivendo numa família com essa situação de não saber o que vai comer, mas se as crianças estão na escola, pelo menos uma refeição as crianças tinham. Então, essa foi uma das primeiros detalhes do impacto da pandemia no empobrecimento da população. E a gente vê, por exemplo, recentemente eu tive fazendo uma conversa com alguns, numa determinada comunidade aqui em Recife, com lideranças e técnicos da área da assistência, professores, diretores, pessoal de CRAS, de Conselho de Direitos, de Conselho Tutelar, que estava participando, inclusive de postos de saúde, e um dos destaques que foi feito tanto pelo pessoal da assistência como o pessoal dos conselhos tutelares é que a maior procura dos centros de referência da assistência social tem sido de comida, cesta básica. Eles, inclusive, destacaram isso, de como tem observado o crescimento da fome. Muitas pessoas que já estão cadastradas, que recebem Bolsa Família, que recebem outros benefícios, mas que iam para o posto em busca de cesta básica. Porque a gente tem que entender que houve um desemprego muito grande, tanto do emprego formal, como uma perda de bicos para muita gente. Então, era a pessoa que fazia faxina, que deixou de fazer, era um cara que entregava uma coisa ou outra na casa dos outros, fazia pequenos bicos de marceneiro, de eletricista, de encanador, de pedreiro, que deixou de fazer. Então, a sociedade, principalmente a população mais pobre, realmente está vivendo uma situação de pobreza alimentar, uma situação de insegurança alimentar. E eu queria comentar só uma coisa, Estela, que a gente aprendeu nos últimos anos que o enfrentamento à fome, à pobreza e à miséria não depende de uma única política, ele depende de um conjunto de políticas. Por exemplo, você ter o Bolsa Família, ou o Bolsa, o nome que for,
né? Se quiser botar de nome, mude, mas aquele auxílio, aquele valor não dá conta das despesas de nenhuma família. Nenhuma família se sustenta, se ela não tiver casa, por exemplo, com 250, R$ 300 por mês, né? Então, você tem, associado a isso, nós tivemos uma experiência de ter um conjunto de políticas que dão suporte à segurança alimentar. Uma delas era na merenda escolar, quando articulava a merenda escolar à agricultura familiar. O pequeno agricultor, que próximo da escola, ele traz a verdura, ele produz a verdura, ele produz a fruta, o leite, o queijo, a carne. Então, a gente via, por exemplo, que muitas escolas no sertão davam na merenda carne de bode, porque bode, cabra é uma coisa bastante comum na região, né? Muita gente que mora perto da bacia leiteira também tinha leite, ou iogurte, ou outras coisas, porque vinham da agricultura familiar. Ô, Liz, para a gente terminar esse bloco, além desse direito à nutrição, que parece mais difícil nesse momento no Brasil, que outro direito, dentro da realidade brasileira, que outro direito ou outros direitos para as meninas você vê, neste momento, bastante ameaçados? Bom, começando por aquele bem da nossa prática, o direito à educação, né? Nós temos hoje uma situação de que a sociedade precisa pensar o que é que vai, como é que as políticas educacionais, como é que a escola vai dar conta, por exemplo, de todos os prejuízos que são completamente irrecuperáveis. Eu não sou daquelas pessoas que acham que perdi um ano, não vou recuperar mais. Bom, eu acho que um monte de gente volta a estudar na idade adulta, já na terceira idade, e consegue, né? E nós podemos, então, qualquer criança, qualquer adolescente pode recuperar. Mas a gente precisa fazer um esforço nas escolas para pensar as desigualdades educacionais e pensar quais são as necessidades daquelas meninas que ficaram sozinhas dentro de casa, que ficaram numa casa superlotada, que não conseguiam ter acesso à aula remota, porque não tem computador, ou porque o celular é um celular coletivo dentro de casa, ou porque não tinha internet. A realidade das aulas remotas, ou pelo menos do ensino online, é uma realidade, na minha opinião, como educadora, que ela veio para ficar. Não quer dizer que ela vai ser exclusivamente remota, não deve ser, mas cada vez mais a gente vai lidar com esse modo de aula presencial e aula à distância, que teve várias coisas benéficas também. Não vamos dizer que tudo, vamos jogar toda a água da tecnologia, do conhecimento científico nessa área, como ela foi positiva, né? Em muitos aspectos. Mas a gente tem que combater, e aí são as políticas públicas, a desigualdade de acesso às aulas remotas, a exclusão digital, que boa parte da população mais pobre vive, principalmente as meninas, né? Que boa parte não tem acesso à internet ou não tem acesso a um computador, e quando tem esse computador ou esse celular, é de mais de uma pessoa usar. Então, a gente precisa enfrentar isso. Políticas públicas de enfrentamento à exclusão digital são extremamente importantes nesse momento. E, assim, a educação também precisa pensar. Eu acho que essa pandemia mostrou que o excesso de conteúdo, né? Quem é pai, quem é mãe que está me ouvindo, os estudantes que estão me ouvindo, devem perceber a angústia que dava para muitas crianças, muitas adolescentes, aquela quantidade de tarefa, aquela quantidade de conteúdo, quando a pessoa estava angustiada, porque não conseguia sair, estava com medo, tinha tido alguma doença, alguma perda dentro de casa. Então, a gente precisa pensar também o que é que a escola está fazendo em termos de conteúdo, em termos de avaliação. Então, eu acho que as políticas educacionais são extremamente importantes para a gente começar a pensar e enfrentar os prejuízos trazidos pela Covid, que se somaram a outros prejuízos, como, por exemplo, a infraestrutura das escolas, que ainda temos muitas escolas. Eu vou ter que te interromper para chamar um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do nosso programa é o Dia Internacional da Menina.
Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje no nosso programa é o Dia Internacional da Menina, instituído pela ONU. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Liz Ramos, educadora do Centro de Cultura Luiz Freire e integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eu lembro para você que esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Liz, quero conversar com você agora sobre o tema deste ano que marca aí a Semana Internacional da Menina. O tema é Meninas contra as Fake News. Qual é a urgência dessa abordagem? Bom, a gente viu, né, a gente está vendo nesse momento, com todos os problemas digitais e de computador, o quanto que as meninas estão cada vez mais vivenciando o mundo virtual, né, mais tempo no mundo virtual, com a própria questão da falta de sociabilidade que a escola promove, ficar mais dentro de casa, ficar mais dentro da família, levou as meninas a buscarem outras formas de convivência, de sociabilidade, através das mídias sociais. Então, a gente vê, eu acho que muita gente que está nos assistindo sabe, por exemplo, a realidade de ter filhos e filhas que passam a noite, né, ou vão dormir bem tarde, acessando, conversando com os amigos, com uma vida social intensa na alta madrugada, né? Porque é um horário que o computador, ou o celular, ou a internet está mais disponível. Dessa forma, esse excesso de exposição, e também, digamos, que a gente precisa destacar uma certa falta de limite ou falta de controle das famílias sobre o tempo, né? E sobre o que é que está sendo feito nas mídias sociais. O que é que os jovens, o que é que as jovens estão fazendo? Está expondo as meninas, está expondo também os meninos a um mundo virtual onde as fake news hoje têm um papel extremamente importante. É um papel extremamente preocupante. Por exemplo, eu estava conversando com um entregador de água na minha casa, que ele dizia que no lugar que ele trabalha, só ele foi vacinado. A maioria dos outros entregadores não foram vacinados porque acham que vacina faz mal. Essa foi uma das coisas mais danosas que a gente está vendo no mundo das fake news, que é a crítica à ciência, a crítica ao conhecimento científico, a crítica a algumas coisas, como colocando em dúvida o que é verdade, né? O que é a verdade? A gente fica numa dúvida. Então, as fake news, elas têm esse papel, eles divulgam uma mentira como se aquilo fosse a verdade, colocando em questionamento a própria verdade. E isso é profundamente danoso a um pensamento coletivo. Quando eu falo do exemplo do entregador, porque o impacto que a gente está vendo no Brasil e no mundo, das pessoas que não querem usar a vacina, por exemplo, contra a Covid, boa parte delas porque são vítimas de fake news ou acessam redes e outros canais onde as fake news predominam. Então, a partir daí, a gente vê também se propagar uma série de... Eu vou usar uma expressão, é como se fossem antidireitos. Então, é normal a menina ser submissa ao menino, é normal ela ter um papel diferenciado na vida, ela deixa de pensar e de se comunicar com pessoas que vão fortalecer a autoestima dela, fortalecer o fato dela ser mulher, valorizar o fato dela ser mulher. Ao contrário, as fake news estão indo no sentido de desmontar todas essas coisas, colocar, inclusive, responsabilidades nos direitos adquiridos como responsáveis pela violência que as mulheres estão sendo vítimas.
Então, as fake news têm um impacto profundamente negativo na vida da sociedade e, sobretudo, na vida das meninas que estão extremamente muito expostas ao mundo virtual e às fake news. Então, você estava colocando essas questões aí agora, e eu pensando que nesse universo das fake news, se existe uma orquestração, um movimento deliberado de desinformação e informações falsas em relação ao feminismo, por exemplo. E se existe, de que forma isso impacta o universo das meninas? Profundamente. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher é muito comum a gente reforçaram-se argumentos como levou porrada porque ela provocou, foi abusada porque estava usando uma roupa muito provocante, muito exibida, deixando partes do corpo expostas. Quer dizer, a violência não é uma coisa em que a mulher é vítima, ela passa a ser vista como uma coisa que ela provoca a violência, né? Ela apanha do marido, do companheiro, ou mesmo ela é assassinada porque ela provocou de alguma forma. Então, você questiona a vítima, você coloca a culpa da violência na vítima. Essa é uma das coisas mais graves, e hoje a gente vê o quanto que a violência contra a mulher passa a ser uma coisa naturalizada em diversos segmentos, né? Dá uma porrada de vez em quando, não faz mal nenhum, não custa nada, que frescura é essa? Está chorando, se descabelando porque eu falei alto, porque fui grosseira, etc. A gente vê que isso passou a ser um comportamento, é como se fosse aceito novamente em algumas sociedades que não permitiam isso. Do ponto de vista, por exemplo, do mercado de trabalho, isso está sendo profundamente danoso, né? Profundamente grave o impacto sobre o salário das mulheres, sobre o emprego das mulheres, né? Por exemplo, uma mulher jovem hoje, ela passou a ser naturalizadamente aceito que ela não tem direito ao emprego se ela concorre com um homem, porque ela pode engravidar. Se ela engravidar, ela vai começar a ter motivos para vai ter a licença maternidade. Quer dizer, o que a gente vinha num processo de reconhecer um direito das mulheres à licença maternidade, um direito assim, a ter um tempo mais dedicado à sua família, à sua criança e tal, passou a ser um argumento para a mulher não ter condições de concorrer para os empregos da mesma forma que os homens. Então, a gente vê como que há uma pressão sobre determinadas coisas, como isso, as fake news estão trazendo isso de uma forma muito grave, né? Um retrocesso nos direitos das meninas, no direito das mulheres, de uma forma geral. Eu quero voltar para aquele ponto que você trouxe lá no nosso primeiro bloco, que é o da pobreza menstrual, e aí eu quero trazer números do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, relatório do Unicef, sobre a pobreza menstrual vivida pelas meninas brasileiras. Esse relatório diz que 713 mil meninas no Brasil não têm acesso a banheiro ou chuveiro em seus domicílios e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Vou somar isso o veto presidencial, agora há pouco, em relação à distribuição de absorventes para mulheres e adolescentes vulneráveis neste país. A gente tem 2 minutos e meio para terminar o programa e eu vou pedir para você comentar esses números do Unicef e a atitude do presidente Jair Bolsonaro para a gente fechar o programa. Ou seja, estamos trazendo a pobreza menstrual de volta para o nosso debate. Quem é mulher que está nos ouvindo sabe o que significa a menstruação, do ponto de vista da nossa higiene física, né? Sabe o que é você não ter condições de tomar um banho, de trocar o absorvente,
de trocar alguma forma, né, de contenção, de limpeza, de higiene. Sabe o que significa passar um dia, como muitas crianças passam, saem de casa muito cedo, muitas meninas saem de casa cedo, vão para a escola, emendam com uma outra atividade, voltam para casa à noite, sem ter condições de fazer a sua higiene. Então, essa situação das meninas que não têm banheiro dentro de casa, se a gente pensa hoje no Nordeste, é muito maior o problema. E se a gente pensa, quando a gente pensa as 4 milhões, cerca de 4 milhões de meninas sem acesso a água, banheiro, na escola, imagine que, vocês devem ter acompanhado algumas pessoas, há uma situação, uma pesquisa do TCE, sobre a situação de infraestrutura das escolas em Pernambuco, onde muitas escolas não só não têm banheiro, ou não têm água. Então, isso significa um problema muito grande para as mulheres, porque esse é um problema de higiene, mas isso é um problema que pode acarretar outros problemas, infecções, inflamações, etc. e tal. Quando o presidente faz um veto desse, só mostra a falta de sensibilidade, a misoginia, que é aquele preconceito contra as mulheres, né? O ódio às mulheres, porque as mulheres sabem o que isso significa, mas um homem que se nega a reconhecer que, com o empobrecimento das famílias, milhares de famílias não têm condições de gastar com o absorvente, não têm condições de gastar com a higiene necessária no momento da menstruação. São necessárias políticas públicas, é necessário o Estado, isso é constitucional, interceder para diminuir a desigualdade entre as pessoas. Então, políticas públicas de enfrentamento à pobreza menstrual é um direito da população mais pobre nesse país, é uma política de Estado. Por isso que é mais grave esse veto, e nós, mulheres, temos que continuar enfrentando essa questão e lutando pelo direito das meninas à higiene no momento da menstruação. Liz, muito obrigada. Volte outras vezes para o Estou à vontade, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada também. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estão nos ouvindo.